Que alegria grande poder estar chegando mais uma vez até você através do Encontro com a Palavra. E você é bem-vindo. Esse programa faz parte de um estudo panorâmico de toda a Bíblia. No último programa fizemos uma introdução ao Evangelho de Mateus e sugeri que você pesquisasse nesse livro qual era a estratégia de Jesus. É importante ter em mente que Jesus foi um homem com uma missão e que sabia qual era a sua missão. Ele foi um homem que tinha uma estratégia para a implementação da sua missão. Essa estratégia envolve sua igreja. Isso significa que a estratégia de Jesus envolve você e eu. Quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus, descobrirá que o reino do céu é um tema muito importante nos evangelhos. Cada escritor dos evangelhos dá uma ênfase diferente. É por isso que existem 4 evangelhos e não um só. A ênfase do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. Por que Mateus se refere tantas vezes ao reino dos céus? Primeiro, porque Jesus Cristo é um rei, e um rei com um reino. O Evangelho de João, por exemplo, enfatiza que Jesus era o único Filho de Deus, a única solução de Deus e o único Salvador de Deus. De acordo com João, se você quiser ser salvo, deve acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João conta como obter a salvação. Essa não é a abordagem de Mateus. Pode ser que você ouça alguém dizer, decidi incluir Jesus nos planos da minha vida. Isso parece muito bonito, mas não é bem isso que aprendemos com Mateus. Mateus nos mostra que Jesus é um rei com um reino. Por isso, a questão não é deixar que Jesus faça parte dos seus planos, nem deixar que Deus seja o seu sócio. A verdade é, Jesus quer que você faça parte dos planos dele. O Evangelho de Mateus apresenta a crise que envolvia tornar-se cristão. Jesus está fazendo um retiro no topo da montanha, reunido com seus discípulos que estão recebendo seus ensinamentos a fim de serem parte da solução para todos os problemas da multidão. A multidão está no sopé da montanha e é parte do problema. Mateus apresenta a crise de quem se torna um cristão da seguinte forma. Você é parte do problema ou parte da solução, hein? De acordo com Mateus, tornar-se cristão não significa apenas conseguir solução para os seus problemas, mas também ser parte da solução de Jesus para todos os problemas encontrados na multidão que está na montanha. A expressão reino dos céus nos leva de volta ao Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus quis ser o rei do povo judeu. Aqueles que estudaram o Velho Testamento comigo devem estar lembrados de abordarmos o assunto reino de Deus. Quando Samuel era profeta e juiz do povo de Deus, o povo foi até ele e disse, não queremos mais as coisas desse jeito. Deus queria ser o rei deles e queria que eles fossem o seu reino. Isso significa que Deus planejou um reino com uma localização geográfica e um povo específico, o povo judeu. Essa foi a vontade orientadora de Deus. Mas os filhos de Israel não quiseram esse reino. Eles disseram a Samuel que não queriam que Deus fosse o rei deles e que queriam ter reis como todas as outras nações. Deus não queria que eles fossem iguais aos outros. Deus queria ter com eles uma teocracia, ou seja, Deus governando o povo, mas o povo não queria uma teocracia. Existem 6 livros do Velho Testamento intitulados Literatura do Reino. Esses livros nos contam que, quando o povo rejeitou Deus como seu rei e disse, queremos que seja do nosso jeito, Deus disse a Samuel, Samuel, não leve isso para o lado pessoal, não. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Samuel, se é reis que eles querem, dê reis a eles. E foi aí que eles começaram a ter reis. Quando os livros do Velho Testamento foram organizados, 1º e 2º Samuel foram nomeados por alguns tradutores da Bíblia de 1º e 2º Reis. E depois 1º e 2º Reis foram chamados de 3º e 4º Reis. Como 1º e 2º Crônicas cobrem o mesmo período da história, eles foram agrupados com os 4 livros de Reis, e esse total de 6 livros históricos eram denominados de a literatura do reino. As crônicas repetem todo um período da história porque nesse período aconteceu um evento muito importante. A vontade do povo tinha sido feita e eles receberam seus reis que causaram todo tipo de problemas. Esses reis os levaram a dividir o reino em 2. Esses 2 reinos foram conquistados e feitos cativos. Os assírios levaram cativas as 10 tribos de Israel, chamadas de Reino do Norte, e nunca mais se ouviu falar nelas. Os babilônios conquistaram e levaram cativas as 2 tribos de Israel,
conhecidas como Reino do Sul. O povo do Reino do Sul voltou do cativeiro babilônico no final do Velho Testamento. Depois disso, há um período de silêncio de 400 anos após o que o povo foi conquistado pelo Império Romano. Então o silêncio é quebrado. João Batista e Jesus surgem pregando as boas novas do reino de Deus, ou, conforme Mateus, o reino dos céus. As boas novas são simples. Deus quer ser o seu rei novamente. Quando você ouve Jesus pregar e ensinar sobre esse reino, ele diz que agora esse reino não terá uma localização geográfica, nem política, nem será de uma só nação. O reino está dentro de cada um e a questão agora é: você quer entregar o seu coração a Deus? Você vai deixar Deus ser o seu rei? Você vai se sujeitar a Ele? É isso que João Batista e Jesus querem dizer quando pregam sobre o reino de Deus. Dessa vez o reino de Deus não será essa ou aquela nação. O reino de Deus é esse homem ou aquela mulher, esse jovem ou qualquer um que queira viver sujeito a Deus e reconhecer Deus como seu rei. Qualquer um que tenha visto o reino de Deus e entrado nele, essa é a verdade. Jesus disse a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não nascer de novo, também não entrará nesse reino. Quando Jesus, no capítulo 13, João disse isso a Nicodemos, ele não estava se referindo ao céu depois da morte. O reino de Deus é um conceito bíblico, e esse conceito começa no Velho Testamento. A questão central é essa. Deus é rei, e um rei sempre tem um reino sobre o qual reina. O desafio é que Deus seja seu rei, e que você seja parte do reino. Quando você se sujeita a Deus, quando você vê que Deus quer ser o seu rei, e isso acontece, você vê o reino de Deus e passa a fazer parte dele. Mateus chama esse mesmo conceito de reino dos céus. O reino de Deus para Mateus é o reino dos céus. Deus existe nos céus. O céu é a dimensão onde Deus está e onde reina. Deus manifesta plenamente sua vontade na dimensão do céu e deseja que seja assim também na dimensão da vida terrena. Por isso Deus procura pessoas que venham até Ele e se sujeitem a Ele e se tornem vasos terrenos nos quais e através dos quais sua vontade possa ser manifestada na terra, assim como é manifestada no céu. Jesus nos ensina a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus expressa a essência do que Deus é. Quando você ora, Senhor Deus, não importa que as pessoas saibam ou não o meu nome, mas elas têm de conhecer o seu nome através do modo como vivo e da maneira como eu mostro para eles a essência do que o Senhor é. Depois, então, você faz outra oração. Venha o teu reino. Em outras palavras, torne-se o meu rei, reine sobre mim, deixe-me estar sujeito a ti e fazer a tua vontade na terra como é feita nos céus. E depois vem o terceiro pedido da oração dos discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso quer dizer, Pai, não me importo que alguém algum dia saiba meu nome ou quem eu sou. As pessoas têm de conhecer o seu nome, a essência do que o Senhor é. Eu não estou construindo meu próprio reino, mas quero ver o seu reino aqui na terra. Eu quero ver a tua vontade manifestada em meu vaso terreno, assim como é manifestada na dimensão celestial. O apóstolo Paulo afirma que nossos corpos são simples vasos de barro e que nosso homem interior possui um tesouro, Jesus Cristo. Esse tesouro vive num simples vaso terreno. Frequentemente Deus faz pressão sobre esse vaso de barro terreno para que todo mundo, quando o vaso reagir à pressão, tome consciência da realidade desse tesouro que habita neste simples vaso de barro. Há algo sobre esse vaso de barro. Há alguém neste simples vaso de barro que está fazendo com que essa pessoa tenha valores e faça coisas que antes não fazia. Quando isso acontecer, quando o tesouro, o Cristo que vive em nós, manifestar-se e fizer na terra como é feito no céu, então os céus se manifestarão. Ele é o nosso rei e nós somos sujeitos a ele. Preste atenção nessas definições do reino dos céus feitas pelo teólogo Campbell Morgan. O reino dos céus é uma teocracia, um povo cujo rei é o próprio Deus. O reino dos céus é uma nação sob o governo de Deus. Não existe nenhuma nação sob o governo de Deus, porque são seres humanos que decidem se estão ou não sob o governo de Deus. Ninguém pode decidir por toda uma nação. Os indivíduos dizem,
Eu quero estar sujeito a Deus e estar sob sua autoridade. Ele é o meu rei. Eu estou sujeito a ele. Você toma a decisão por você e eu decido por mim. Eu não posso decidir nem pelos meus filhos, como você não pode decidir pelos seus. O presidente não pode decidir por toda a nação e dizer: estamos sob governo de Deus. Não existe nada parecido desde o tempo da literatura do reino do Velho Testamento. O reino dos céus hoje é esse homem aqui ao meu lado, aquela mulher lá fora, aquele jovem ali. Esses cidadãos dos céus, esse povo em quem e através de quem a vontade de Deus vai ser feita, como é feita nos céus. Eles são uma nação espiritual governada por Deus. É isso que Pedro diz. Somos uma nação santa. Pensando num todo, todos os discípulos de Jesus Cristo são uma nação santa. O reino dos céus é o estabelecimento do mundo da ordem celestial. O reino dos céus é a supremacia da vontade de Deus sobre os assuntos humanos. O reino dos céus é o reino de Deus sobre a humanidade. O reino dos céus é testemunha de Deus para a humanidade. E por último, o reino dos céus é o rei vivendo dentro de homens e mulheres individualmente. O reino dos céus é o tema do Evangelho de Mateus. Mateus fala que Jesus foi o rei procurando pessoas para o seu reino em quem e através de quem a vontade do seu Pai pudesse ser manifestada na terra como o é nos céus. Quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus, procure este reino dos céus e veja Jesus como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Medite no Evangelho de Mateus, ore e você descobrirá algumas características inconfundíveis deste reino. Pena que o meu tempo já acabou. Quero desafiá-lo a ler o Evangelho de Mateus, procurando pelo reino dos céus. Você o encontrará. E quando você achá-lo, creia, arrependa-se, converta-se e entre no reino dos céus, onde Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Conto com você no próximo programa, hein? Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.